Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, que em 2022 vai estar novamente do meu lado aqui na bancada. Feliz 2022, Eric Oliveira. Feliz 2022 para ti também, Leandro, e para todos que nos acompanham, que seja um grande ano, principalmente para os times aqui de Erechim. Bom, antes de a gente falar dos times de Erechim, vamos começar falando da dupla Grenal, Grêmio Internacional. Quais são as novidades nesse momento? Tudo parado, né? Parado em relação a jogos, porque nós temos um início Ninguém ganhou folga por lá? No início de 2022. O time profissional fica até com folga, o Grêmio tem a sua representação no dia 11, o Internacional no dia 10, devem ter mais uma semana ainda, lembrando que só na outra semana já começam os treinamentos. Agora, Leandro, a dupla Grenal tem inúmeras informações, e principalmente relacionadas ao mercado de transferências, porque o Internacional, depois do anúncio do técnico Alexander Medina para a temporada de 2022, junto com a sua comissão técnica, foi com intensidade no mercado e já tem acerto pelo menos com mais 3 jogadores. O primeiro deles é o Nicão, jogador importantíssimo do Atlético Paranaense. Nicão, é bom esse aí? O Nicão, bom jogador, é um jogador protagonista no time do Atlético Paranaense. Foi fundamental e até considerado como ídolo lá da torcida, mas tinha seu contrato se encerrando no dia 31, está livre no mercado internacional, está muito próximo de fazer o anúncio desse jogador, 29 anos, setor ofensivo e um atacante que a torcida colorada tem bastante expectativa em relação a ele. O que mais que está nessa lista? Outro jogador que também está encaminhado, Wesley Moraes, jogador que estava e que ainda está, né, na Premier League. Chegou a ter uma passagem, inclusive, na seleção brasileira, jogador que tem muita força física, bastante intensidade, jogando no ataque, pode jogar bastante como centroavante, atuando, inclusive, na Premier League como centroavante, jogador que viria por empréstimo por uma temporada, estava no Aston Villa. Alguns podem até questionar se isso daria indicativos de que o Yuri Alberto estaria de saída, porque o Yuri Alberto tem uma proposta, inclusive, do Palmeiras, mas pelo menos a direção do Internacional banca a continuidade do Yuri Alberto, pelo menos até a metade da temporada, porque não precisa de dinheiro, vendeu alguns jogadores e está bem financeiramente. E mais um jogador que a torcida tem que ficar de olho, que é o David do Fortaleza. O presidente do Fortaleza garantiu que o David, um jogador importantíssimo com o trabalho do Juan Pablo Vojvoda, nesse ano que levou o Fortaleza pela primeira vez a uma Copa Libertadores, eles querem lá no time do Nordeste, mas o Internacional sim tem uma investida, e é bom lembrar que o cacique ainda não foi apresentado de forma oficial, apenas o anúncio por parte do diretor executivo Paulo Brax e do Emílio Papaleuzinho, e quando chegar o El Cacique, claro, com toda essa remontagem com o novo treinador, devem surgir novos nomes, inclusive como sugestão do técnico. Vamos aguardar para ver como é que vai. E a questão lá no Grêmio, a gente vê que a coisa ainda está desorientada, viu? Porque o grandão, para não chamar de gordão, Diego Costa, Diego Costa? Diego Souza. Eu sempre erro, aquele e o outro lá, mas tá de volta ao Grêmio, depois do Grêmio agradecer ele, muito obrigado, até mais. Agora o Grêmio anunciou o retorno dele. Tem mais alguém aí pro Grêmio que anunciou aí, ou como é que tá a situação por lá na arena? Pois é, Leandro, essa questão envolvendo o Diego Souza foi bastante questionada pelos torcedores, porque o Grêmio optou por dar continuidade no trabalho do Wagner Mancini, do Denis Abraão, a manutenção dos dirigentes e também daquela espinha dorsal do elenco, né? Poucos jogadores saíram, mas se nós formos analisar friamente, vários jogadores acabaram permanecendo com o aval da direção. E o Diego Souza, na verdade, se falou em renovação contratual. Não foi uma renovação, porque o Diego Souza tinha um contrato que se encerrava agora, ele foi recontratado com um salário, inclusive, até menor, né? Para readequar financeiramente o Grêmio, que está fazendo isso, inclusive também chegou a conversar com o Kahneman, Jeromel, alguns jogadores têm salários elevados para fazer isso, mas o Diego Souza é mais um daqueles casos em que o Grêmio aposta, né? Não teve, talvez o culhão não teve ousadia para ir para o mercado e optou por um jogador que já era da casa, um jogador conhecido. E está pensando sim em trazer alguns novos nomes. É bom lembrar que a realidade da Série B ela faz com que várias peças apareçam como opção, mas que não tem tanto conhecimento assim, até mesmo no noticiário do Grêmio. Ontem, Leandro, no domingo, o presidente Romildo Bolzan deu uma entrevista reveladora à Rádio Gaúcha e falou sobre a questão envolvendo o Douglas Costa. Esse sim, salário milionário, uma Babilônia que o Grêmio pagou para ele, um salário que vai na casa do 1,5 milhão. E, segundo o Grêmio, é um jogador que o clube tem interesse em ficar com ele. É bom dizer que o Douglas Costa teve proposta de alguns clubes, principalmente
do futebol brasileiro, né? O Atlético Mineiro, você falou sobre o São Paulo, até mesmo do exterior, e o Douglas Costa rejeitou as propostas. Ele não queria sair do Grêmio. E, claro, em base... também ganhando R$1,5 milhão de reais. Quem é que quer deixar esse salário? É isso aí. Com base na questão jurídica, o Grêmio tem contrato com ele. Claro que o Romildo Bolzan também sabe, e o clube sabe, que não é tão fácil assim para fazer uma rescisão contratual, porque é muito valor em relação a isso. Mas o Grêmio, sim, pelo menos ao que tudo indica, o Douglas Costa deve permanecer. Pelo menos essa é a notícia do domingo. Leandro, mais relação a nomes. Sorriso foi descartado. Benítez, jogador do Independiente que estava no São Paulo, não está fechado ainda, mas deve ser apresentado oficialmente ou nessa segunda ou na terça-feira. Sorriso ficou triste que não vai ganhar o salário do Grêmio nessa temporada. Muito bem, vamos agora falar de Atlântico e Ipiranga. A gente começa pelo Ipiranguinha, que neste ano tem 2 campeonatos importantes pela frente. Campeonato Gaúcho, já na sequência agora desse mês, e depois Campeonato da Série C do Brasileiro. Como é que está o time de Erechim? Pois é muito movimento, só que é um movimento, assim como é na dupla Grenal, nas especulações e no que vai ser em relação à projeção. O Ipiranga tem uma projeção, pelo menos para esse início de janeiro, com muita intensidade. Dezembro foi um período de se montar um elenco que teve uma mudança muito grande do que diz respeito a um novo executivo, um novo treinador e agora um elenco que já está formado. Mas agora é a hora em que se coloca essas peças para se organizar nos moldes, né? O nome de um treinador aí que é novo na Série A do Campeonato Gaúcho, pelo menos, né? Esse treinador aí é um cara recente, não lembro de passagens importantes dele aí. E é uma aposta, nós podemos dizer sim que é uma aposta. Estava no Passo Fundo, disputando a divisão de acesso. É um campeonato bastante difícil, não é um campeonato fácil. Fez um bom trabalho no Passo Fundo, mas é uma aposta, porque o Ipiranga... Subiu o Passo Fundo? Não lembro. Acho que não, né? Não Pois subiu o Passo Fundo. Ela chegou numa semifinal da Copa da Federação Gaúcha, mas o Passo Fundo está ainda na segunda divisão do futebol gaúcho. Agora, primeira semana de janeiro, o Ipiranga treina nessa segunda-feira, inclusive, Leandro, com 2 turnos de trabalho. Um agora, que aconteceu agora pela manhã, e agora à tarde deve fazer mais um treinamento. Uma semana que começa logo depois dessas festas, mas já com intensidade. O Ipiranga tem um jogo-treino marcado contra o Azures de Pato Branco, no Paraná, no sábado, e nessa semana a intenção da comissão técnica, que antes estava apenas com trabalhos conceituais, com ênfase na preparação física, é já começar a dar um pouco as caras do time para começar o 2022, lembrando que no final de janeiro nós já teremos o início do Campeonato Gaúcho, tiro curto e bastante desafiador para o Ipiranga. E para o Atlântico de Erechim, o Galo também está com mudança, se preparando. Esse ano deve ter duas competições, Liga Gaúcha e também a Liga Nacional, né? Isso, mas o treinamento do Atlântico vai se estender um pouquinho mais o descanso. Depois retorna, claro, como o Atlântico sempre trabalhou em 2 turnos, montando uma equipe sem nomes de tanto prestígio assim. Se nós formos lembrar, os principais nomes, Gé, Grilo e Thiago e Alain saíram, mas Grilo permanece, Rick permanece, Suelton e Serginho permanecem, jogadores que têm experiência e alguns novos nomes que estão sendo contratados, mas com a manutenção da mesma comissão técnica. Então permanece o técnico Thiago Halpe, permanece o Igor Braga, preparador de goleiros, o Thales Manha Bosco também continua na questão física. Então o Atlântico tem um grupo que conseguiu chegar muito bem na Liga Nacional e também muito bem no Gauchão, foi campeão do Gauchão de futsal. Então, eu estou com uma expectativa... O que me preocupa no Atlântico é a saída aí de alguns nomes de referência, né? Nós não teremos o Alan, que ficou um bom tempo aí, vendo aquela ganha de experiência, parece um time novo, aí não está faltando um mais cascudo, o Gé saiu, não está faltando um mais cascudo aí nesse time do Elton aí, nesse time do Thiago aí, Eric? É um bom questionamento, porque nós ainda não temos informação de jogadores que vão chegar ainda. Tem gente chegando, né? Isso, porque é bom lembrar, tem novos jogadores que devem chegar ainda, porque nós teremos na metade de janeiro, no final de janeiro, a apresentação oficial do grupo, que ainda não aconteceu, mas, Leandro, o futsal hoje em dia, ele tem se mostrado tão intenso
E ele tem se mostrado com algumas particularidades que tem feito com que, às vezes, não se demande tanta experiência no grupo. O próprio Cascavel, que foi campeão da Liga esse ano, tinha algumas experiências, mas sim um coletivo que deu certo. E os últimos campeões da Liga também. Então, o que eu prezo, pelo menos, é a questão física em sua excelência e também um coletivo que consiga jogar com a cara do técnico, que foi o que aconteceu no ano passado. Muito bem, gente. Olha, lembrando para você que está ligado com a gente, logo mais às 5 da tarde, no Virando o Jogo, tem todos os detalhes, a gente vai falar mais. Vem aí esse treinador novo do Ipiranga, vamos ver o que esse cara é capaz de fazer, hein? Tem muita notícia do esporte para você às 5 da tarde. Obrigado, Eric, até lá. Um abraço para ti, que seja um grande ano em 2022 para todos nós. Para o pessoal do esporte, né? Bacana.